From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. E a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Deus os abençoe. Vamos continuar a nossa meditação agora no capítulo 10. Encerramos o capítulo 9. Tivemos na nossa última programação a introdução ao capítulo 10 e hoje vamos meditar em alguns versículos do capítulo 10. Antes disso, vamos a uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, nós só temos que te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos juntos nesta programação que o Senhor tem nos permitido. Ó Deus, que cada uma dessas palavras que sairão dos meus lábios possam ser, ó Deus, um instrumento de Ti na vida de cada um, que possa ser libertação, força, ânimo. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Aqui no verso 1 de Êxodo, capítulo 10, diz assim: O Senhor disse a Moisés, vá falar com Faraó, porque ele endurecia o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos de seus filhos como zombei dos egípcios e quantos sinais fiz no meio deles, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Oh, meus irmãos, Deus, ele é maravilhoso. Ele ordena mais uma vez para que Moisés vá falar com o Faraó e ele já avisa Moisés que ele vai endurecer o coração deles, tanto de Faraó como de seus oficiais. Mas qual que era o propósito deste endurecimento daquele povo que, vendo todos os sinais, as maravilhas que Deus estava fazendo e ainda continuava se mantendo nesta posição? O versículo 1 nos diz, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Deus queria mostrar a sua glória, o seu poder. É isso que ele queria fazer. Deus prolongou a agonia deles até que todos pudessem ver a sua glória. Se nós observarmos lá no começo das pragas, eles ainda tinha ali os mágicos, tinha ali o povo dando risada, achando que era algum tipo de truque. E só que depois Deus vai fazendo cada vez mais sinais, e os sinais eles vão crescendo em gravidade. Primeiro ele atingiu só algumas partes da natureza, o Nilo, mas depois começou a atingir as casas, depois atingir as pessoas, os animais, destruir as plantações. Deus foi prolongando a agonia deles por causa da dureza do coração. E para qual que era o propósito disso? Para que todos pudessem ver a sua glória. E tem mais um ponto. Então o primeiro ponto é esse. Deus estava mostrando a sua glória através dos sinais que ele estava realizando no meio deles. E hoje, meus irmãos, é da mesma maneira. Deus, ele sempre que ele quer manifestar a sua glória, ele manifesta através de sinais
no meio daqueles que creem. Se você crê em Deus, tudo é possível àquele que crê. E no versículo 2 diz assim: e para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos de seus filhos de como zombei dos egípcios e quantos sinais fiz no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Então o primeiro ponto, Deus prolongou a agonia deles para que eles pudessem ver a glória de Deus. E o segundo ponto, segunda razão, é que Deus queria que as gerações futuras do seu povo, de Israel, soubessem, e não só soubessem, mas recontassem esta maravilhosa história da libertação. Isso gravou na mente dos israelitas durante todo o tempo, durante toda a vida, até hoje, até nos dias de hoje. O verdadeiro israelita, o verdadeiro judeu sabe da história da libertação, de Deus, de como Deus tirou com mão forte, porque Deus fez algo que era impossível através de meios que pareciam incomuns. Tirar um povo da escravidão através de um instrumento chamado Moisés com uma vara seca na mão para libertar o povo. E não é só isso. Todos os milagres que aconteceram. Então, a razão, nós vemos aqui nesse verso 2, é que eles pudessem recontar essa história. É importante. É muito importante você saber a história. Nós já meditamos sobre isso. Você saber a sua origem espiritual, a sua identidade espiritual. Deus estava formando em Israel a identidade espiritual deles, através da revelação de quem era Deus. Deus estava mostrando para Israel que ele não era simplesmente aí mais um Deus aí feito por mãos de homens, mas que ele era o poderoso Deus desvelado no meio deles. E Deus diz assim: eu zombei, verso 2, do capítulo 10, eu zombei dos egípcios. Eu zombei deles para mostrar para eles que eles não eram nada, que tudo aquilo que eles tinham criado, tudo aquilo que eles tinham pensado como uma grande civilização, seu grande poder, seu grande orgulho. Porque o orgulho ele é uma armadilha sutil que pode nos afastar de Deus. E ele nos leva à queda, e se nessa queda nós não aprendermos, ele leva à destruição. É o que nós vamos ver que vai acontecer ao longo da história da libertação de Israel, do capítulo 1 até o 12, que mostra Israel no Egito e depois sendo liberto. O orgulho ele leva à queda primeiro. Se essa queda não faz a pessoa despertar, leva à destruição. No verso 3 diz assim, versículo 3 diz assim: Moisés e Arão apresentaram-se a Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. E eles cobrirão de tal maneira a face da terra que não será possível ver o chão. Comerão o restante que escapou, o que restou depois da chuva de pedras, e comerão todas as árvores que crescem no campo. Os gafanhotos encherão as suas casas, as casas de todos os seus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram os seus pais, nem os seus antepassados desde o dia em que se estabeleceram na terra até o dia de hoje. Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó. Irmãos, Deus ele vai reforçando: deixa ir o meu povo. Moisés se apresenta lá.
e fala e alerta. Olha que alerta que ele dá no verso 3. Até quando você vai se recusar a se humilhar diante de mim? Até quando, em outras palavras, né? Até quando você vai manter este seu orgulho, essa sua posição orgulhosa? Até quando você vai se recusar? O prolongamento das aflições era por causa do orgulho de Faraó. Tudo aquilo que o povo estava passando era por causa do orgulho dele. E Deus faz essa pergunta para Faraó: até quando recusas te humilhar diante de mim? E esta mesma pergunta, ela é estendida a nós nesses dias, irmãos. Muitas vezes nós resistimos a Deus por causa do nosso orgulho. Mas Deus nos pergunta: até quando você vai se recusar a se humilhar diante de mim? Então Deus vai aumentando as intensidades. E aí nós vemos no verso 4 que vem mais uma praga. Amanhã trarei gafanhotos, e é como você nunca viu, eles cobrirão a face da terra. Eu vou fazer coisa que você nunca viu. Eles já estavam vendo coisas maravilhosas, mas Deus vai aumentando. Isso que eu quero que os irmãos percebam. Deus vai aumentando a intensidade do sofrimento do povo do Egito, de Faraó, e Deus vai prolongando as aflições dele. Vai aumentando a intensidade dos sinais. E os próprios israelitas vendo isso, eles, meu Deus, falam: esse é o nosso Deus está lutando por nós. Sim, ele está lutando. Agora, houve uma agonia. Houve, melhor dizendo, me perdoe, uma ironia divina, né? Enquanto o Faraó, ele estava ali obstinado, Deus estava manifestando, mostrando a sua glória, mostrando o seu poder. E isso estava provando para os filhos de Israel o quanto Deus é poderoso para libertar. E depois eles iam ver como Deus é poderoso para guardar, para alimentar. Resumindo, Deus estava mostrando, através desses sinais para os filhos de Israel, que ele era o Deus poderoso. É bem importante a gente ressaltar isso. Deus não estava apenas dando uma lição, como eu vi um homem falando. Deus estava dando uma lição em Faraó, no seu povo. E era isso mesmo, e Deus gosta de dar lições. De certa forma, isso está correto. Deus estava dando uma lição. Mas esta lição também servia para os filhos de Israel. Não apenas para os egípcios. E eles viram o quanto Faraó estava orgulhoso. Não queria ser humilde. Não queria se humilhar perante o poder de Deus. Irmãos, o orgulho, ele tem as suas raízes no coração humano. É por isso que a Bíblia diz: e Deus endureceu o coração. Várias coisas têm origem no coração, porque Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, ele disse que aquilo que contamina o homem não é o de fora, mas é o que sai de dentro da onde? Do coração. Então o orgulho, ele tem suas raízes no coração, na exaltação do eu, na busca de glória própria. E esse pecado do orgulho foi o pecado que levou à queda de Lúcifer. E ele tem sido uma armadilha para várias pessoas. O orgulho, ele nos engana, fazendo a gente acreditar que nós somos autossuficientes, que nós não precisamos de Deus, e que não precisamos da graça, da dependência de Deus. Mas nós devemos examinar os nossos corações e confrontar a raiz do orgulho, para que a gente não seja enganado. Faraó estava sendo enganado aqui pelo seu orgulho.
até quando te recusas a te humilhar diante de mim? E olha que mão pesada caiu sobre ele. E o orgulho, ele causa efeitos, irmãos, devastadores na nossa vida. O orgulho, ele nos cega para a verdade. Ele nos leva a desconsiderar a sabedoria divina, não quer saber do conselho de Deus, não quer saber o que Deus está falando. A pessoa orgulhosa, ela rejeita a correção. O orgulho nos leva à rejeição da correção. Só eu estou certo, só eu. Só eu faço melhor, só o meu é melhor, só eu sou mais santo, só eu sou o maior, a maior. O orgulho, ele nos impede o arrependimento e a humildade diante de Deus. Então nós devemos, meus amados irmãos, estarmos atentos aos efeitos prejudiciais do orgulho na nossa vida e buscar a humildade. A humildade. Em Provérbios 11:2 diz assim: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. É Provérbios 11:2. Então, com o orgulho vem a desgraça, e era isso que estava acontecendo com o faraó. Deus primeiro estava dando uma queda para ele. E tudo isso que aconteceu era só uma queda. Uma grande coisa estava por vir. Por isso que nós necessitamos ser humildes diante de Deus. A humildade, irmão, ela reconhece que nós somos dependentes de Deus em todas as áreas da nossa vida. Não queira se exaltar. Tudo é Deus. Não se trata de você, das suas habilidades. É Ele. A humildade, ela nos leva a buscar a vontade de Deus, a valorizar, a aprender, a nos submeter à correção, ao ensino do Espírito Santo. A pessoa humilde, ela não confunde humildade com pessoas bobas. Isso é o que o diabo faz. Ele gosta de colocar apelido nas pessoas, mas não é isso. Ser humilde é você buscar a vontade de Deus, é você aprender através da palavra, é você se submeter à correção, ao ensino do Espírito Santo. A humildade, ela nos aproxima de Deus, ela nos faz experimentar a graça, a misericórdia. Por isso, nós devemos cultivar um coração humilde, tirar todo o orgulho dos nossos corações. Nós só vamos encontrar a verdadeira grandeza espiritual nas nossas vidas quando nós nos rendermos completamente a Deus. A palavra de Deus diz, mas Ele nos dá graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Tiago 4:6, né? Deus se opõe aos orgulhosos. Guarda isso nesta programação. Leva isso para a sua vida. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E lembra disso, Deus perguntou para Faraó, no verso 3, até quando se recusas te humilhar diante de mim? E o profeta de Deus para esta era, na mensagem, a unidade de um Deus numa única igreja, ele diz assim, vê você? Satanás usa a cabeça do homem. Ele escolheu aquilo no Éden, tomou a cabeça do homem, seu pensamento, e ele tem trazido aquilo até mesmo para a igreja. Vem, o diabo toma a cabeça do homem, para usar seus olhos. E se você observar, se o homem não é genuinamente nascido de novo, espiritual, ele tomará o que ele pode ver com seus olhos, o orgulho da vida. E ele irá, muitos homens dizem o que ele fará, realizará algo. Ele deseja se unir a uma igreja, ele deseja ser religioso. Ele olhará ao redor até encontrar a maior igreja que ele possa encontrar. Porque o homem deseja fazer algo grande, ele tem orgulho, ele quer se orgulhar das coisas que ele faz. Ele deseja fazer um nome grande para si próprio. Isso é que o homem carnal, de pensamento tolo, eu posso ter a minha organização,
Se eu apenas puder colocar tantos mil na minha denominação, será maior então na terra da sua espécie? Que bem faz isto? Pergunta o profeta. Mas ele pensa que está realizando algo porque ele está adicionando mais, é o seu orgulho. O diabo usa a mente para poder chegar ao coração e trazer o orgulho, e às vezes um orgulho, irmãos, religioso. Sim, um orgulho religioso. Quando o fariseu e o publicano estavam orando, o orgulhoso fariseu dizia: eu não sou como esse publicano, pecador, eu pago os dízimos, eu faço isso, eu faço aquilo. Orgulho religioso. Mas tudo nós devemos levar em humildade, como publicano. Ó Deus, eu não sou nem digno de olhar para o céu. Então, meus irmãos, busque a Deus, tenha um coração humilde, disposto a aprender, disposto a ouvir o próximo, a amar ao próximo. Oremos. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais esta programação, por nos ensinar, ó Deus, de Ti. Como é bom aprender da Tua palavra, que isto possa gravar em nossas almas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. He